Depois que perdi tudo, bati na porta do meu filho. Ele abriu, olhou para mim com aquela expressão que eu nunca tinha visto antes, e disse palavras que doeram mais do que a falência, mais do que perder minha empresa, mais do que ver minha casa sendo levada pelo banco. Palavras que me fizeram entender que existe um tipo de pobreza que não tem nada a ver com dinheiro. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Meu nome é Rogério Duarte, 59 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de 3 décadas e meia trabalhando com construção civil. Sempre fui daqueles homens que acordam antes do sol nascer, tomam café preto sem açúcar e acreditam que trabalho duro resolve qualquer problema. Minha vida inteira foi construída em cima dessa certeza. Até que ela desmoronou junto com tudo que eu tinha. Era uma terça-feira de março, quando me vi sentado dentro do meu Palio branco de 2008, estacionado no canto mais escuro do estacionamento de um supermercado Extra. O cheiro de pão francês vindo da padaria do mercado misturava com o mofo do banco traseiro, onde eu tinha jogado algumas roupas numa sacola plástica. Minha vida inteira cabia agora em 2 malas velhas e uma caixa de papelão com documentos que eu não tinha coragem de jogar fora. 3 meses atrás, eu tinha uma construtora. Nada gigante, mas era minha. Duarte Construções, especializada em reformas residenciais e pequenas obras comerciais. 12 funcionários fixos, uma sala comercial no centro de São Bernardo do Campo e uma carteira de clientes que me dava orgulho. Eu conhecia cada pedreiro pelo nome, sabia o nome dos filhos deles, mandava a cesta básica no Natal. A queda foi tão rápida que ainda me pego tentando entender como aconteceu. Teve um contrato grande, uma reforma completa de um prédio comercial na Avenida Industrial. 3 andares, fachada nova, parte elétrica, hidráulica, tudo. O dono era um empresário de tecidos que me foi indicado por um cliente antigo. Homem bem apessoado, carro importado, escritório chique. Me passou toda a confiança do mundo. Comecei a obra em setembro. Contratei mais gente, comprei material, adiantei pagamento para fornecedores. O cronograma era apertado. Ele queria tudo pronto para dezembro, antes das festas de fim de ano. Investi tudo o que tinha e mais um pouco. Peguei um empréstimo no banco usando minha casa como garantia. Parecia seguro. O contrato estava assinado. Os pagamentos parciais viriam conforme o andamento da obra. Só que os pagamentos nunca vieram. Primeiro atraso, depois outro. Sempre com desculpas boas, problemas no banco, dinheiro preso em aplicação, cheque que ainda não tinha compensado. Eu acreditei porque queria acreditar, porque já tinha investido demais para parar, porque tinha 12 famílias dependendo daqueles salários todo mês. Em novembro, quando a obra estava com 80% concluída, o sujeito simplesmente desapareceu. Telefone desligado, escritório fechado, endereço falso. Descobri depois que ele tinha feito isso com outros 3 prestadores de serviço. Um golpe bem arquitetado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Fiquei devendo para fornecedor, para funcionário, para o banco. Tentei negociar, parcelar, adiar. Mas dívida é como água. Começa pingando e de repente você está afogado. Em janeiro, tive que fechar a empresa. Em fevereiro, o banco executou a hipoteca da minha casa. Em março, eu estava dormindo no carro. A casa tinha sido minha e da Silvana. Minha esposa, que morreu há 6 anos de um aneurisma cerebral. Foi tão rápido que a gente nem teve tempo de se despedir direito. Ela estava fazendo almoço num domingo, chamou meu nome da cozinha, e quando cheguei, ela já estava no chão. 48 anos, saudável, nunca tinha reclamado de dor de cabeça forte. A vida é assim, às vezes. Não pede licença para virar do avesso. Depois que a Silvana morreu, aquela casa ficou grande demais, mas eu não conseguia vender. Cada cômodo tinha uma lembrança. A marca no batente da porta da cozinha onde a gente media a altura do Leonardo todo ano. A rachadura na parede da sala que eu nunca consertei porque ela dizia que dava charme.
O azulejo quebrado do banheiro que ela tinha escolhido numa loja de materiais de construção em Diadema, quando a gente ainda estava mobiliando a casa nos anos 90. Perder aquela casa foi como perder a Silvana de novo. Como apagar os últimos vestígios de uma vida que tinha feito sentido. O Leonardo, meu filho, tinha 32 anos, formado em administração, trabalhava numa empresa de logística como gerente de operações. Casado com a Fernanda há 4 anos, morava num condomínio fechado em Santo André, daqueles com portaria 24 horas, salão de festas, quadra de tênis, apartamento de 3 quartos, 2 vagas na garagem, churrasqueira na sacada. Eu tinha ajudado com a entrada do apartamento. Não foi pouco dinheiro, mas eu tinha na época e quis ajudar. Afinal, era meu único filho. A Silvana teria ficado orgulhosa de ver o menino tão bem encaminhado. Liguei para ele numa segunda-feira, depois de passar o fim de semana inteiro no carro, tentando juntar coragem. A voz dele ao telefone era distraída, tinha barulho de escritório ao fundo. Oi, pai, tudo bem? Estou meio corrido aqui, pode ser rápido? Engoli seco. Leonardo, eu preciso conversar com você, pessoalmente. Hoje, se possível. Houve uma pausa. O barulho de fundo diminuiu, como se ele tivesse ido para um lugar mais reservado. Aconteceu alguma coisa? É sobre a empresa e sobre a casa. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Eu perdi tudo, filho. Mais silêncio. Depois, num tom que eu não consegui decifrar, ele disse: Nossa, pai, que situação. Olha, hoje eu não consigo, tenho reunião o dia inteiro. Amanhã de noite você pode vir aqui em casa? A gente conversa com calma. Pode ser. E porteiro vai estar avisado. Chega lá umas 19 horas, fechou? Fechou, obrigado, filho. Sem problema, pai. A gente se vê amanhã. Ele desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Fiquei olhando para o celular, tentando decidir se aquele tom na voz dele tinha sido preocupação ou incômodo. Passei o dia seguinte tentando me apresentar de forma decente. Tomei banho no banheiro de um posto de gasolina. Fiz a barba usando o espelho retrovisor do carro. Vesti a calça social menos amassada que eu tinha. Quando me olhei no espelho, vi um homem que parecia mais velho do que 59 anos. Os olhos fundos, a pele acinzentada de quem não dorme direito há semanas. Cheguei no condomínio do Leonardo às 19 horas em ponto. O porteiro, um rapaz jovem de uniforme impecável, conferiu meu nome numa lista e liberou a entrada com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. O elevador tinha espelho nas paredes. Evitei olhar para meu reflexo. Apertei o botão do 8º andar e senti o estômago apertar junto com a subida. Leonardo abriu a porta ainda de camisa social e gravata, como se tivesse acabado de chegar do trabalho. Me cumprimentou com um abraço rápido, meio mecânico, e me conduziu para dentro. Fernanda está terminando de arrumar a cozinha. Senta aí na sala, pai. Quer beber alguma coisa? Água? Refrigerante? Água está bom. Sentei no sofá de couro bege que eu lembrava de ter ajudado a escolher. O apartamento estava impecável. Almofadas alinhadas, revistas organizadas na mesinha de centro, um quadro abstrato caro na parede. Tudo muito bonito, muito arrumado. Tão diferente da minha casa, que sempre teve aquele ar de lugar vivido, com coisas fora do lugar e objetos que acumulavam história. Fernanda apareceu da cozinha. Ela era bonita. Isso ninguém podia negar. Cabelo liso até os ombros, sempre bem arrumada, roupas de marca. Trabalhava como coordenadora de marketing numa empresa de cosméticos. Vinha de família com dinheiro. O pai dela tinha uma rede de farmácias na região. Oi, Rogério. Ela me cumprimentou com 2 beijinhos no rosto, mas manteve distância. Seu perfume era caro, enjoativo. Leonardo me contou sobre sua situação. Que coisa terrível. Pois é. Não sabia o que mais dizer. Leonardo voltou com um copo de água e sentou na poltrona ao lado do sofá. Fernanda se acomodou no braço da poltrona, ao lado dele, numa postura que deixava claro que eles eram um time. E eu era o visitante. Então, pai, me conta o que aconteceu exatamente. Contei tudo. O golpe, a dívida,
Os funcionários que tive que demitir olhando nos olhos de cada um e pedindo desculpas. O banco executando a hipoteca. Os últimos dias dormindo no carro. Falei devagar, escolhendo as palavras, tentando não parecer patético. Mas quanto mais eu falava, mais eu me sentia diminuindo naquele sofá caro. Leonardo ouvia com o rosto sério, fazendo que sim com a cabeça de vez em quando. Fernanda olhava para as próprias unhas pintadas de vermelho. Quando terminei, ficou um silêncio pesado na sala. O ar-condicionado zumbia baixinho. É uma situação complicada mesmo, pai. Leonardo passou a mão pelo cabelo, um gesto que ele fazia desde pequeno quando estava nervoso. E o que você está pensando em fazer? Respirei fundo. Tinha ensaiado esse momento na cabeça umas 100 vezes. Eu estava pensando se eu poderia ficar aqui com vocês. Só por uns dias, até eu me organizar. Arrumar um trabalho, juntar um dinheiro inicial, conseguir alugar um quartinho. Não seria muito tempo, eu prometo. Vi o olhar que Leonardo e Fernanda trocaram. Foi rápido, mas eu vi. E naquele olhar tinha tudo o que eu precisava saber. Pai, a questão é que... Leonardo começou, mas Fernanda o interrompeu. Rogério, você precisa entender que a gente vive num espaço pequeno. É só 3 quartos, e um deles a gente usa como escritório. O Leonardo trabalha de home office 2 vezes por semana. Precisa de silêncio, de concentração. Ela falava naquele tom educado demais, controlado. E eu também trago trabalho para casa. A gente tem uma rotina muito corrida. Eu não vou atrapalhar. Posso dormir no sofá, saio cedo, volto tarde. Vocês nem vão perceber que eu estou aqui. Não é só isso, pai. Leonardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. A Fernanda tem razão. A gente está num momento delicado. Estamos tentando engravidar, sabe? É um processo estressante, tem consultas médicas, tratamento hormonal. A gente precisa manter a casa tranquila, sem pressão externa. Tentando engravidar. Era a primeira vez que eu ouvia falar disso. Senti uma pontada no peito. Seria meu neto. E eles não tinham me contado. Eu não sabia. É porque a gente queria esperar dar certo para contar. Não queríamos criar expectativa. Fernanda cruzou os braços. Por isso que eu digo, Rogério, não é nada pessoal. É só que esse não é o momento ideal. Entendo. Minha voz saiu rouca. E o que vocês acham que eu deveria fazer? Outro silêncio. Leonardo olhou para Fernanda como se pedisse permissão para falar. Tem aqueles programas do governo, não tem? Auxílio aluguel, essas coisas. E a Prefeitura de São Bernardo tem abrigo para pessoas em situação de rua temporária. Não é ideal, mas é uma solução até você se reerguer. Abrigo. Meu filho estava sugerindo que eu fosse para um abrigo. Leonardo, eu não estou pedindo dinheiro. Só um lugar para dormir por alguns dias. Mas é que não são só alguns dias, né, pai? Fernanda se levantou, foi até a cozinha e voltou com uma garrafa de água, servindo-se sem oferecer para mais ninguém. Você mesmo disse que perdeu tudo. Não tem emprego, não tem referência para alugar um lugar. Essas coisas levam tempo. Podem ser semanas, meses até você conseguir se estabilizar. E vocês não podem me ajudar nesse tempo? Leonardo se levantou também, começou a andar pela sala. Pai, você precisa entender a nossa posição. A gente está construindo a nossa vida. Temos contas, temos responsabilidades. Não dá para a gente assumir mais um adulto dentro de casa, com todas as despesas que isso traz. Despesas? Olhei para ele incrédulo. Eu sou seu pai, Leonardo. Eu te criei sozinho depois que sua mãe morreu. Paguei sua faculdade, dei a entrada do seu apartamento. E você está preocupado com despesas? Vi a mandíbula dele travar. Fernanda voltou a se sentar, agora com uma expressão fechada. Não joga isso na minha cara, pai. Você fez o que todo pai deveria fazer. Não foi favor. Eu não estou dizendo que foi favor. Estou dizendo que é isso que família faz. Ajuda quando precisa. E eu estou ajudando. Leonardo elevou um pouco a voz. Estou te dando conselhos, te orientando sobre os recursos disponíveis. Mas eu não posso simplesmente desestabilizar a minha casa porque você tomou decisões ruins de negócio. As palavras caíram como um soco.
decisões ruins de negócio. Como se eu tivesse escolhido ser enganado. Como se eu tivesse pedido para perder tudo. Foi um golpe, Leonardo. Eu fui vítima de um crime. Foi. Mas você também poderia ter sido mais cauteloso. Não fazer empréstimo usando a casa como garantia. Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ele falava agora com aquele tom de gerente de quem acha que sabe tudo. Você mesmo sempre me ensinou que empresário tem que pensar com a cabeça, não com o coração. Senti vontade de rir, de chorar, de gritar. Meu próprio filho usando minhas palavras contra mim. Olha, Rogério. Fernanda se levantou e ficou ao lado de Leonardo, colocando a mão no ombro dele. A gente entende que você está passando por um momento difícil, mas você é um homem adulto com experiência de vida. Você vai dar a volta por cima. Só precisa de um empurrãozinho na direção certa. E esse empurrãozinho não inclui um lugar para dormir? Não inclui abalar a paz da nossa casa, não. Leonardo disse, e havia uma firmeza na voz dele que eu não conhecia. A gente pode te ajudar de outras formas. Posso fazer uma vaquinha com os parentes, juntar um dinheiro para você alugar um quarto. Posso pedir indicação de emprego na minha rede de contatos. Mas morar aqui, dividir o nosso espaço, não dá. Levantei do sofá. Minhas pernas estavam bambas, mas eu me mantive de pé. Então é isso? Pai, não fica assim. Leonardo veio na minha direção, mas não me tocou. A gente quer te ajudar. De verdade. Só não da forma que você está pedindo. Olhei para o meu filho. Para o homem que eu tinha criado, que eu tinha ensinado a andar de bicicleta, que eu tinha levado no colo quando ele quebrou o braço caindo da árvore do quintal. O menino que chorou no meu ombro no dia do enterro da mãe. O adolescente que me abraçou quando passei no vestibular dele antes mesmo de ele saber do resultado, dizendo que eu era o melhor pai do mundo. Esse homem na minha frente não era mais aquele menino. Ou talvez nunca tivesse sido. Talvez eu que tivesse criado uma imagem na minha cabeça, e só agora estava vendo a realidade. Está bem. Minha voz saiu estranhamente calma. Obrigado pelo tempo de vocês. Pai, não vai embora assim. Vamos conversar mais. Não tem mais nada para conversar, filho. Vocês deixaram bem claro. Eu entendo a posição de vocês. Caminhei até a porta. Fernanda ficou na sala, mas Leonardo me acompanhou. Eu vou ligar para você amanhã. A gente pensa em algo juntos. Fechou? Fechou. Abri a porta. Pai. Ele segurou meu braço. Você sabe que eu te amo, né? Olhei para a mão dele no meu braço. Depois para o rosto dele. Vi alguma coisa ali, algum conflito, algum arrependimento talvez. Mas não o suficiente para mudar de ideia. Sei. Soltei meu braço delicadamente. Boa noite, Leonardo. Desci de elevador sem olhar para trás. O porteiro me cumprimentou na saída com o mesmo sorriso profissional. Entrei no pálio e sentei no banco do motorista sem ligar o carro. Minhas mãos tremiam. Foi então que comecei a chorar. Aos 59 anos, sentado no estacionamento do condomínio do meu filho, chorando como não chorava desde o dia que enterrei a Silvana. Não era só a tristeza, era a humilhação. Era a sensação de ter sido reduzido a um problema que precisava ser resolvido. Mas não ali, não naquela casa, não naquele espaço que era pequeno demais para incluir o próprio pai. Fiquei ali por quanto tempo, não sei. Até que um carro buzinou atrás de mim querendo a vaga. Limpei o rosto com as costas da mão. Liguei o motor e saí. Não tinha para onde ir. Dirigi sem rumo pelas ruas de Santo André. Depois peguei a Via Anchieta e fui até São Bernardo. Parei num posto de gasolina, comprei um pão na chapa e um café. Sentei numa mesinha de plástico e comi devagar, fazendo durar. Foi quando meu celular tocou. Número desconhecido. Pensei em não atender. Poderia ser banco cobrando. Poderia ser fornecedor querendo o dinheiro que eu não tinha. Mas atendi assim mesmo. Não tinha mais nada a perder. Alô? Rogério Duarte? A voz do outro lado era masculina, educada, com um sotaque que eu não consegui identificar direito. Sim, sou eu. Meu nome é Antônio Carlos. Sou advogado. Trabalho para o senhor Henrique Tavares. O senhor se lembra dele? Henrique Tavares. O nome não me dizia nada. Não,
Acho que não. O Sr. Henrique gostaria muito de conversar com o senhor, pessoalmente. É sobre um assunto de extrema importância. O senhor poderia vir até o escritório dele amanhã de manhã? Digamos, 10 horas? Olha, eu não sei quem é essa pessoa. Deve ter algum engano. Não há engano, Sr. Duarte. O Sr. Henrique foi muito específico. Ele precisa conversar com o senhor antes de tomar uma decisão importante. E está disposto a compensá-lo pelo seu tempo. R$ 500 pela reunião, independente do resultado da conversa. R$ 500. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em semanas. Por que ele quer falar comigo? Prefiro que ele mesmo explique. Mas posso garantir que é um assunto sério e legítimo. O escritório fica na Avenida Lucas Nogueira Garcês, número 623, quarto andar. O senhor pode? Olhei para o pão na chapa pela metade no prato, para o café frio, para o posto de gasolina onde eu estava sentado sem ter para onde ir. Posso, 10 horas. Excelente. Até amanhã então, Sr. Duarte. Ele desligou antes que eu pudesse fazer mais perguntas. Fiquei olhando para o celular, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Henrique Tavares. O nome não significava nada para mim, mas R$ 500 significavam comida, significavam gasolina, significavam talvez um quarto de hotel por alguns dias. Passei aquela noite no carro de novo, estacionado num canto escuro do estacionamento de um supermercado 24 horas. Tentei dormir, mas o banco do Palio não tinha sido feito para isso. Fiquei pensando na conversa com o Leonardo, nas palavras da Fernanda, na forma como eles tinham me tratado como um inconveniente. De madrugada desisti de dormir. Liguei o carro e fui para um posto de gasolina com um banheiro aberto. Tomei banho o melhor que pude, fiz a barba, escovei os dentes. Vesti a mesma calça social de ontem, mas troquei por uma camisa menos amassada. Quando me olhei no espelho, ainda vi um homem cansado, mas pelo menos apresentável. Às 9h30 da manhã, estava na frente do prédio na Avenida Lucas Nogueira Garcês. Era um edifício comercial moderno, vidro e aço, com lobby climatizado e piso de mármore. O tipo de lugar onde eu costumava entrar para fazer orçamento de reforma. Mas dessa vez, eu era o visitante. O elevador me levou ao quarto andar. Uma placa discreta na porta indicava: Henrique Tavares Investimentos. Empurrei a porta de vidro e entrei numa sala de espera pequena, mas bem decorada. Uma secretária jovem, de óculos e cabelo preso, me cumprimentou com um sorriso. O senhor deve ser Rogério Duarte. O doutor Antônio Carlos está esperando. Ela me conduziu por um corredor curto até uma sala de reuniões. O advogado estava lá, um homem de uns 45 anos, terno azul marinho, cabelo grisalho nas têmporas. Senhor Duarte, que bom que veio. Ele apertou minha mão com firmeza. Por favor, sente-se. Posso oferecer um café? Água? Café, por favor. Ele sinalizou para a secretária, que saiu e voltou minutos depois com uma xícara de café e alguns biscoitos num pratinho. Café de verdade. Não aquele café aguado de máquina. Tomei um gole e senti o calor descendo pela garganta. O senhor deve estar se perguntando por que está aqui. Antônio Carlos sentou-se à minha frente, abrindo uma pasta de couro sobre a mesa. A curiosidade está me matando. O senhor Henrique Tavares está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele tem câncer de pâncreas, estágio 4. Os médicos dão a ele no máximo 2 meses de vida. Senti um aperto no peito. Sinto muito, mas eu não entendo o que isso tem a ver comigo. Ele pediu especificamente para falar com o senhor antes de morrer e antes de finalizar seu testamento. Mas eu não conheço nenhum Henrique Tavares. Antônio Carlos abriu a pasta e retirou uma fotografia velha, já amarelada nas bordas. Me entregou. Era uma foto de um acidente de carro. Um Gol prata capotado numa valeta. Bombeiros ao redor. Uma ambulância. E no canto da foto, um homem de uniforme de obra com sangue no rosto sentado na traseira da ambulância. Levei alguns segundos para reconhecer. Era eu. Mais jovem. Muito mais jovem. Devia ter uns 25, 26 anos. Isso foi em 1991. Antônio Carlos disse: O senhor se lembra daquele dia?
As lembranças vieram aos poucos, embaçadas como aquela fotografia velha. 1991. Eu ainda era solteiro. Trabalhava como mestre de obras para uma empreiteira grande. Era uma sexta-feira, final de tarde. Eu estava voltando de uma obra na rodovia Anchieta. A Anchieta, sussurrei. Aquele acidente na curva da Anchieta. Exatamente. O motorista do Gol era Henrique Tavares. Ele tinha 28 anos na época. Vinha de São Paulo para Santos, chovendo muito. Perdeu o controle do carro na descida. O carro capotou e caiu numa valeta. Lembrei. O carro tinha capotado 2 vezes antes de parar. Eu vinha logo atrás, tinha visto tudo acontecer. Parei no acostamento e desci correndo. Outros carros também pararam, mas ficaram só olhando. Eu fui o único que desceu até a valeta. Ele estava preso no cinto de segurança de cabeça para baixo. As palavras saíam da minha boca conforme as imagens voltavam. Estava consciente, mas desorientado. Tinha vidro quebrado por todo lado. Eu consegui abrir a porta traseira porque a da frente estava toda amassada. O senhor cortou o cinto dele com um canivete. Puxou ele para fora do carro. Carregou ele no colo pela valeta, subindo de volta para a pista. Ficou com ele até a ambulância chegar. Depois foi embora, sem dar nome, sem pedir nada. Balancei a cabeça. Eu tinha consulta no dentista em São Bernardo, estava atrasado, e não fiz nada demais. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas não fizeram. Antônio Carlos fechou a pasta. Segundo o relatório da polícia, pelo menos 5 carros passaram pelo local antes do senhor chegar. Ninguém parou para ajudar. O senhor parou e salvou a vida dele. Faz 34 anos. Por que ele quer falar comigo agora? Porque ele nunca conseguiu te encontrar. Tentou na época, contratou investigador particular, publicou anúncios em jornal, até ofereceu recompensa. Mas nada. O senhor tinha simplesmente desaparecido. Eu não desapareci. Só segui minha vida. E foi exatamente por isso que ele nunca desistiu de procurar. Porque o senhor não queria nada em troca. Não queria reconhecimento, não queria dinheiro. O senhor agiu por pura bondade, e isso marcou ele profundamente. Tomei mais um gole do café tentando processar tudo aquilo. Como ele me encontrou agora? Por acaso, ironicamente, um dos sócios dele estava procurando construtoras para uma reforma, e seu nome apareceu numa lista. Quando o senhor Henrique viu o nome Rogério Duarte, Duarte Construções, São Bernardo do Campo, alguma coisa clicou. Ele pediu para eu investigar. Confirmamos que era o senhor através de fotos antigas. Mas a empresa fechou. Eu perdi tudo. Eu sei. Nós sabemos de tudo. Antônio Carlos me olhou com algo que parecia compaixão. O senhor Henrique não é um homem de fazer as coisas pela metade. Quando ele soube da sua situação atual, ficou ainda mais determinado a conversar com o senhor. Conversar sobre o quê? Sobre gratidão, sobre dívidas que nunca prescrevem, sobre fazer a coisa certa. Ele se levantou. O senhor Henrique está te esperando no hospital. Posso levá-lo até lá agora se o senhor aceitar. E posso garantir que vale a pena ouvir o que ele tem a dizer. Olhei para minha xícara de café vazia, para os biscoitos que eu tinha comido sem perceber, para aquele escritório de advocacia que cheirava a dinheiro e estabilidade. Vamos. Se fomos no carro dele, um Civic preto silencioso e confortável. Ele dirigia com calma, sem pressa, e não tentou fazer conversa. O Hospital Sírio-Libanês ficava na zona sul de São Paulo. Levamos quase 1 hora para chegar por causa do trânsito. Durante todo o trajeto, fiquei pensando naquele dia de 1991, na chuva batendo no para-brisa, no barulho do metal se retorcendo quando o Gol capotou, no peso do homem nos meus braços quando subia aquela valeta escorregadia. Eu era jovem, forte. Não pensei 2 vezes antes de descer. Hoje, com 59 anos e as costas doendo de dormir no carro, provavelmente não conseguiria fazer o mesmo. O hospital era impressionante. Parecia mais um hotel 5 estrelas do que um hospital. Piso reluzente, obras de arte nas paredes, recepcionistas educadíssimas. Antônio Carlos me conduziu pelos corredores com a familiaridade de quem já tinha estado ali muitas vezes. Paramos em frente a uma porta no 8º andar.
Quarto particular, obviamente. Antônio Carlos bateu levemente antes de abrir. Senhor Henrique, trouxe o senhor Rogério Duarte. Pode entrar, Antônio. E obrigado. Pode nos deixar a sós por alguns minutos. A voz era rouca, cansada, mas tinha autoridade. Antônio Carlos fez um gesto para que eu entrasse e fechou a porta atrás de mim. O quarto era grande, com janela ampla mostrando a cidade lá fora. Tinha sofá, televisão, até uma mesinha com flores frescas. Mas minha atenção foi toda para o homem na cama. Henrique Tavares devia ter uns 62, 63 anos, mas a doença o havia transformado numa sombra. Magro demais, pele amarelada, olheiras profundas. Estava conectado a vários aparelhos que apitavam suavemente. Mas os olhos dele eram vivos, alertas, me estudando com intensidade. Rogério Duarte. Ele sorriu, e por um momento consegui ver o homem que ele devia ter sido antes da doença. Finalmente. Depois de 34 anos. Senhor Henrique, não sabia bem o que dizer. O advogado me contou que o senhor estava me procurando. Me procurando? Rapaz, eu te procurei por anos. Gastei uma fortuna tentando te encontrar. E quando finalmente descobri onde você estava, descobri também que você tinha passado pelo inferno recentemente. Senti meu rosto esquentar. O senhor não precisava investigar minha vida. Precisava sim, porque eu ia te oferecer algo, e precisava ter certeza de que você era o mesmo homem que me salvou naquele dia. O homem que não pediu nada em troca, que não ficou esperando reconhecimento. Ele fez um gesto para que eu me sentasse na cadeira ao lado da cama. Senta, por favor. Essa conversa pode demorar um pouco. Sentei. A cadeira era confortável, estofada, provavelmente cara. Você se lembra daquele dia? Henrique perguntou. Lembro agora. Tinha esquecido, para ser sincero. Foi há muito tempo. Para você, talvez. Para mim, foi o dia que dividiu minha vida em antes e depois. Ele ajeitou o corpo na cama, fazendo uma careta de dor. Eu estava fugindo naquele dia, Rogério. Fugindo de São Paulo, fugindo de problemas. Problemas? Eu tinha uma empresa pequena de importação e exportação. Nada grande, mas ia bem. Só que eu tinha me metido com gente errada. Devia dinheiro para a agiota, estava envolvido em esquema de contrabando. A Polícia Federal estava investigando. Eu estava apavorado, desesperado. Peguei todo o dinheiro que tinha, pouco mais de 50 mil reais na época, e estava fugindo para Santos. Ia pegar um navio para a Argentina. Ouvi em silêncio, surpreso com a honestidade dele. Quando perdi o controle do carro e capotei, pensei que fosse morrer. E sabe o que passou pela minha cabeça? Que eu merecia, que estava sendo punido por tudo de errado que tinha feito. E então você apareceu. Henrique me olhou com aqueles olhos fundos mais intensos. Um completo estranho, sujo de barro e cimento, me puxando para fora daquele carro, me carregando no colo como se eu fosse uma criança, sem me julgar, sem fazer perguntas. Só me ajudou. Qualquer pessoa faria o mesmo. Não fariam. E eu passei 34 anos provando isso para mim mesmo. Ele pegou um copo de água na mesinha de cabeceira, tomou um gole com dificuldade. Quando saí do hospital, tinha 2 costelas quebradas e uma concussão, mas estava vivo. E algo tinha mudado em mim. Decidi que não ia fugir. Enfrentei meus problemas de frente. Negociei com os agiotas, devolvi o dinheiro do contrabando, colaborei com a Polícia Federal, passei 6 meses em regime semiaberto, mas saí limpo. Me alegro que tenha dado certo. Deu mais que certo. Quando saí da cadeia, estava quebrado de novo, mas dessa vez, quebrado honesto. Comecei do zero. Montei uma empresa de consultoria em comércio exterior, fazendo tudo certinho, pagando imposto, sem atalho. Foi devagar, mas cresceu. Hoje tenho escritórios em 5 estados, faturamento anual de 80 milhões, 230 funcionários. Assoviei baixinho. Impressionante. Impressionante seria se eu tivesse conseguido isso sozinho, mas não consegui. Tudo que construí, cada centavo que ganhei, cada sucesso que tive, foi porque você me deu uma segunda chance naquele dia na Anchieta. Senhor Henrique,
Com todo respeito, quem deu a segunda chance foi o senhor mesmo. Eu só ajudei num acidente. Você me deu a vida. E eu passei 34 anos querendo te agradecer. Ele abriu uma gaveta na mesinha de cabeceira e tirou um envelope pardo, grosso. Antônio Carlos preparou tudo. Eu queria fazer isso pessoalmente, olhando nos seus olhos. Estendeu o envelope para mim. Peguei, sentindo o peso. O que é isso? Meu testamento. Ou parte dele. Abra. Abri o envelope com mãos trêmulas. Dentro tinha vários documentos. Peguei o primeiro, li as primeiras linhas e tive que ler de novo porque não podia estar entendendo direito. Era uma escritura de propriedade. De uma casa. No meu nome. Senhor Henrique, eu não posso aceitar isso. Pode e vai. É uma casa em São Caetano do Sul. 3 quartos, garagem, quintal. Toda quitada. Escritura já está no seu nome. É sua. Olhei para os outros documentos. Uma conta bancária com R$200 mil depositados. Um carro, um Corolla 2022, também no meu nome. E por último, uma proposta de sociedade numa construtora que estava sendo aberta. Isso é loucura. Minha voz saiu trêmula. Isso tem que valer mais de R$1 milhão. R$1.200.000 para ser exato. Mas ainda é pouco perto do que você me deu. Henrique se inclinou para frente pegando minha mão com força surpreendente para alguém tão doente. Rogério, eu não tenho filhos. Não tenho família próxima. Tenho sobrinhos que mal conhecem meu nome. Uma ex-esposa que me odeia. E sócios que estão esperando eu morrer para brigar pela herança. Mas o senhor construiu um império. Tem funcionários, tem responsabilidades. E estão todos bem cuidados no testamento. A empresa vai ser dividida entre os sócios principais, que já tocam tudo mesmo. Os funcionários vão receber bônus generosos. Instituições de caridade vão receber doações grandes. E você vai receber isso aqui. Ele apontou para os documentos. Porque foi você quem me ensinou que existe bondade no mundo. Que existe gente que faz a coisa certa sem esperar recompensa. Senti as lágrimas queimando nos meus olhos. Senhor Henrique, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa aceitar. E viver uma vida boa. Construir de novo. Ser feliz. Ele soltou minha mão e encostou na cama. Cansado pelo esforço. Tem uma condição só. Qual? Que você não conte para ninguém de onde veio esse dinheiro até eu morrer. Não quero que meus sobrinhos ou minha ex-mulher apareçam tentando contestar o testamento. Antônio Carlos já preparou tudo legalmente, mas prefiro evitar dor de cabeça. Quando eu partir, aí você pode contar o que quiser. Quanto tempo os médicos deram? 6 semanas, talvez 2 meses. O câncer está espalhado, não tem mais o que fazer. Ele disse isso com uma tranquilidade que me impressionou. Mas está tudo bem. Eu tive uma vida boa nos últimos 34 anos. Construí algo do qual me orgulho. E agora vou morrer sabendo que paguei minha dívida com a única pessoa que merecia. Fiquei olhando para aqueles documentos, para aquele homem moribundo, tentando processar tudo. Há 2 dias eu tinha dormido no meu carro. Ontem meu filho tinha me mandado para um abrigo. Hoje eu tinha uma casa, um carro, dinheiro no banco. Tem mais uma coisa. Henrique pegou outro envelope, menor. Isso aqui você só abre depois que eu morrer. Está bem? É importante. Peguei o envelope. Estava lacrado com cera vermelha, coisa que eu só tinha visto em filme. O que é? Informações. Sobre algumas pessoas. Sobre seu filho, principalmente. Senti um frio na barriga. O senhor investigou o Leonardo? Investiguei você, Rogério. E quando se investiga alguém, descobre-se sobre as pessoas ao redor também. Seu filho, sua nora, as finanças deles, as conversas deles. Henrique fez uma pausa. Eu gravei a conversa que você teve com eles ontem à noite. Se como? Antônio Carlos colocou um dispositivo de escuta na lapela do seu paletó quando ele te buscou no posto de gasolina. Você não percebeu, foi discreto. Henrique não parecia nem um pouco culpado. Eu queria saber que tipo de pessoa seu filho era antes de tomar minhas decisões finais. Senti raiva e gratidão ao mesmo tempo. O senhor não tinha direito. Não tinha. Mas fiz assim mesmo. E o que eu ouvi confirmou o que eu já suspeitava.
Ele apontou para o envelope lacrado. Está tudo aí. As conversas, as dívidas que eles escondem de você, os planos que eles têm. Você vai ler quando eu morrer. E aí vai decidir o que fazer com essa informação. Por que está me contando isso? Porque quero que você esteja preparado. Quando o testamento for lido e as pessoas descobrirem que você herdou tudo isso, seu filho vai aparecer. Sua nora vai aparecer. Vão chorar. Vão pedir desculpas. Vão dizer que cometeram um erro. E você vai ter que decidir se acredita neles ou não. Guardei o envelope pequeno junto com os outros documentos no envelope maior. Meu coração batia rápido. O senhor acha que eles só vão me procurar por causa do dinheiro? Eu não acho, eu sei. Porque eu passei a vida inteira cercado de gente assim. Gente que só te quer perto quando você tem algo a oferecer. Henrique fechou os olhos por um momento, respirando fundo. Desculpa, estou cansado. A medicação para a dor me deixa muito sonolento. Levantei. Eu vou deixar o senhor descansar. Mas antes, eu preciso dizer uma coisa. Fala. Obrigado. Do fundo do meu coração. Obrigado por me encontrar. Obrigado por se lembrar. Obrigado por isso tudo. Minha voz falhou. O senhor não sabe o quanto isso significa. Sei sim. Porque eu já estive onde você está. Sem nada, sem ninguém, achando que o mundo tinha acabado. Ele abriu os olhos de novo, e havia lágrimas ali. Vai viver, Rogério. Vai construir de novo. Vai ser feliz. E quando encontrar alguém que precise de ajuda, ajuda. Porque é assim que o ciclo continua. Sai do quarto com as pernas bambas. Antônio Carlos estava esperando no corredor. Deu tudo certo? Deu, eu acho. Ainda estou tentando processar. Venha. Vamos resolver a burocracia. Ele me levou para uma sala menor onde passei as próximas 2 horas assinando documentos. Escritura da casa, transferência do carro, procurações, termos de sigilo. Cada assinatura parecia irreal. Quando terminamos, Antônio Carlos me entregou um molho de chaves. A casa fica na Rua das Palmeiras, número 457, São Caetano do Sul. Já está mobiliada, com conta de água, luz e internet ativas. O Corolla está na garagem. Documentos estão no porta-luvas. Tudo isso já estava pronto? Antes mesmo da gente conversar? Senhor Henrique não deixa nada ao acaso. Ele sabia que você aceitaria. Porque você é um homem bom. E homens bons reconhecem gestos de gratidão quando os veem. Antônio Carlos me acompanhou até o elevador. Uma última coisa. O senhor Henrique pediu que eu te dissesse. Não liga para seu filho ainda. Espera um pouco. Deixa as coisas se assentarem. Você vai entender por que quando abrir aquele envelope. Saí do hospital atordoado. Peguei um táxi até o endereço que Antônio Carlos tinha me dado. A casa ficava numa rua tranquila, arborizada, com calçadas bem cuidadas. Era um sobrado simples, mas bonito. Portão de ferro, jardim na frente, pintura nova. Abri o portão com a chave. Subi os 3 degraus da entrada. Coloquei a chave na fechadura da porta principal e girei. A porta abriu. Entrei na minha casa. Minha casa. Pela primeira vez em meses, entrei num lugar que era meu, onde ninguém poderia me expulsar, onde eu não precisava pedir licença ou agradecer pela hospedagem. A sala era simples, mas acolhedora. Sofá de 3 lugares, televisão, estante com alguns livros, cozinha americana com fogão, geladeira, micro-ondas, tudo limpo, tudo novo, tudo funcionando. Subi as escadas. 3 quartos, como o Henrique tinha dito. O maior já estava montado como suíte, com cama de casal, guarda-roupa, criado mudo. Os outros 2 estavam vazios, esperando. Sentei na cama e afundei o rosto nas mãos. Chorei de novo, mas dessa vez não era de tristeza. Era de alívio, de gratidão, de uma emoção tão forte que não tinha nome. Fiquei naquela casa por 3 dias sem falar com ninguém. Precisava processar tudo o que tinha acontecido. Arrumei os quartos vazios, coloquei minhas poucas roupas no guarda-roupa, conheci os vizinhos que me cumprimentaram com simpatia curiosa. O Corolla estava mesmo na garagem. Prata, 0 quilômetro, cheirando a carro novo. Levei o Palio velho para um ferro velho
e vendi por R$ 3.000. Nem me despedi dele. Aquele carro guardava memórias ruins demais. No quarto dia, meu celular tocou. Era Leonardo. Olhei para o nome dele na tela por um longo tempo antes de atender. Alô. Pai, finalmente. Estou tentando te ligar há 3 dias. Você está bem? Onde está? Estou bem, estou em São Caetano. São Caetano? O que você está fazendo lá? Arrumou lugar para ficar? Arrumei. Uma casa. Silêncio do outro lado. Depois. Uma casa? Como assim? Você alugou? Não, é minha, comprada. Pai, do que você está falando? Você estava quebrado há 1 semana. Como você comprou uma casa? É uma longa história, Leonardo. Então me conta. Pô, você me deixa preocupado, desaparece por dias. Agora aparece dizendo que comprou uma casa. Que história é essa? Pensei em Henrique. No envelope lacrado que ainda não tinha aberto. Na recomendação de Antônio Carlos para não falar com Leonardo imediatamente. Vou te contar, mas não agora. Preciso resolver algumas coisas primeiro. Que coisas, pai? Olha, a Fernanda e eu estávamos conversando. A gente exagerou na reação. A gente quer te ajudar, de verdade. Podemos sim dar um jeito de você ficar aqui em casa uns tempos, até se organizar melhor. Até se organizar melhor. Como se eu fosse uma criança que precisava de supervisão. Não precisa mais, filho. Estou organizado. Mas como? De onde saiu dinheiro para uma casa? Já disse que é uma longa história. Quando eu puder contar, eu conto. Respirei fundo. Preciso desligar agora. Tenho compromissos. Pai, espera. Não desliga assim. A gente precisa conversar direito. Vamos conversar. Mas não agora. Tchau, Leonardo. Desliguei antes que ele pudesse responder. O telefone tocou de novo imediatamente. Desliguei e coloquei no silencioso. Henrique Tavares morreu numa segunda-feira de manhã, 3 semanas depois da nossa conversa. Antônio Carlos me ligou avisando. O enterro seria no dia seguinte, no cemitério São Paulo, cerimônia pequena e restrita. O senhor Henrique pediu que você fosse, mas se preferir não ir, ele entenderia. Eu vou. É o mínimo que posso fazer. O enterro foi exatamente como Antônio Carlos tinha descrito. Pequeno, uns 15, 20 pessoas. Os sócios da empresa, alguns funcionários mais próximos, 2 sobrinhos que pareciam estar ali mais por obrigação do que por afeto. A ex-mulher não apareceu. Fiquei no fundo, observando. Quando acabou a cerimônia e as pessoas começaram a se dispersar, um dos sobrinhos veio falar comigo. Você conhecia meu tio? Conheci há muito tempo. Ele me ajudou num momento difícil. Deve ter sido uma das raras pessoas que ele ajudou então. Meu tio era muito fechado, sabe? Nunca foi muito de família. Ele falava com um tom de ressentimento mal disfarçado. Mas pelo menos ele foi generoso no testamento. Deixou uma grana boa para a gente. Não comentei nada. O sujeito ficou esperando eu perguntar quanto, ficou claro que ele queria se gabar. Quando percebeu que eu não ia morder a isca, deu de ombros e foi embora. Antônio Carlos se aproximou. A leitura do testamento vai ser amanhã, 4 da tarde, no escritório. O senhor confirma presença? Eu preciso mesmo estar lá? Já recebi tudo que ele queria me dar. Ele pediu expressamente que você estivesse. Disse que era importante. E tem aquele envelope que ele te deu. Chegou a hora de abrir. Cheguei em casa e peguei o envelope lacrado que estava guardado na gaveta da escrivaninha do quarto. Quebrei o lacre de cera e abri. Dentro tinha várias folhas. A primeira era uma carta escrita à mão, com a letra trêmula de Henrique. Rogério, se você está lendo isso, eu já parti. Espero que esteja bem instalado na casa, aproveitando o carro, começando a reconstruir sua vida. Mas antes de seguir em frente completamente, você precisa saber algumas verdades sobre as pessoas ao seu redor, principalmente sobre seu filho. O que você vai ler a seguir não vai ser fácil, mas você merece saber. Merece tomar decisões baseadas em fatos, não em ilusões. Com gratidão eterna, Henrique. As páginas seguintes eram transcrições de conversas, gravações que os investigadores de Henrique tinham feito. A primeira era da noite em que fui ao apartamento de Leonardo. Li a conversa toda, palavra por palavra.
Mas não era só o que tinha sido dito na minha frente. Tinha também o que eles falaram depois que eu saí. Você viu a cara dele? Fernanda. Parecia um cachorro abandonado. Não fala assim. Leonardo, mas a voz sem muita convicção. É verdade. Ele veio aqui esperando que a gente resolvesse a vida dele. Como se a gente fosse responsável pelas cagadas que ele fez. Foi um golpe, amor. Ele foi enganado. Foi burrice. Qualquer empresário minimamente competente não teria caído nessa. Seu pai sempre foi muito emocional, muito confiante. Agora está pagando o preço. Mesmo assim, ele é meu pai. E daí? Ele fez a obrigação dele de te criar. Agora você tem sua própria vida. A gente não pode ficar carregando peso morto. Peso morto. Ela tinha me chamado de peso morto. Talvez a gente pudesse ajudar um pouco, tipo emprestar uma grana. Com que dinheiro, Leonardo? A gente mal consegue pagar nossas próprias contas. Aliás, falando nisso, chegou a fatura do cartão. 23 mil reais. 23 mil? Fernanda, você prometeu que ia controlar. Eu controlei. No mês passado foi 28 mil. E não me olha assim. Eu preciso manter as aparências. Minha mãe vive perguntando por que a gente não viaja mais, por que não troco de carro. Ela não pode saber que estamos apertados. Estamos mais que apertados. Estamos no vermelho. Se seu pai não tivesse ajudado com aquele empréstimo mês passado, a gente nem teria pagado o condomínio. Exatamente por isso que a gente não pode ajudar seu pai. A gente mal está se ajudando. Havia um relatório anexo. Dívidas de Leonardo e Fernanda. 116 mil reais em cartões de crédito. 42 mil reais de cheque especial. 3 meses atrasados de condomínio. 2 parcelas atrasadas do financiamento do carro da Fernanda. E ainda por cima, um empréstimo do pai dela que eles estavam tentando esconder. Henrique tinha razão. Eles estavam afundados. E mesmo assim, não tinham achado uma forma de me ajudar nem por alguns dias. A próxima transcrição era de uma conversa entre Leonardo e Fernanda, 3 dias depois da minha visita. Meu pai me ligou. Disse que conseguiu uma casa em São Caetano. Uma casa? Como? Não sei, ele não quis explicar direito. Disse que era uma longa história. Você acha que ele conseguiu vender alguma coisa que tinha guardado? Tipo, um terreno, ações? Não sei. Mas ele parecia diferente, mais seguro, menos desesperado. Espero que seja verdade. Assim a gente fica livre desse problema. Fernanda? O quê? Eu só estou sendo sincera. É um alívio saber que ele tem onde ficar e que a gente não vai ter que se preocupar mais. Parei de ler por um momento. Fui até a cozinha, peguei um copo de água, bebi devagar. As palavras estavam doendo mais do que eu imaginava que doeriam. Voltei para a escrivaninha e continuei lendo. Havia mais conversas. Uma entre Fernanda e a mãe dela, onde ela reclamava que tinha sido obrigada a receber o sogro fracassado em casa. Outra entre Leonardo e um amigo, onde ele admitia se sentir culpado, mas justificava dizendo que cada um tem que cuidar da própria vida. E por último, a conversa mais recente, de 2 dias atrás, depois que Leonardo tinha ligado para mim e eu tinha contado sobre a casa. Ele comprou uma casa, Fernanda, do nada. Uma casa inteira. Isso não faz sentido. Ele estava dormindo no carro há 1 mês. Pois é. E agora tem uma casa em São Caetano, de acordo com o que ele disse. Você acha que ele ganhou dinheiro de alguém? Tipo, uma herança? Não sei, ele não tem parente próximo. Só a gente. Precisa descobrir, Leonardo. Se ele realmente tem dinheiro, se recebeu alguma herança ou sei lá o quê, a gente precisa estar por dentro. Afinal, você é filho único. Qualquer coisa que ele tenha eventualmente vai ser sua mesmo. Você acha que ele está escondendo alguma coisa da gente? Acho que ele está sendo muito misterioso sobre de onde saiu essa casa. E gente que some por 3 dias sem dar notícia geralmente está escondendo alguma coisa. Talvez a gente devesse ir até lá. Fazer uma visita, ver com os próprios olhos. Boa ideia. Mas não vai de mãos vazias. Leva um vinho, uns doces. Faz parecer que você está feliz por ele, que quer comemorar a nova fase. Aí você sonda.
Descobre o que está acontecendo. Fechei o envelope. Senti vontade de rasgar tudo, de jogar fora, de fingir que não tinha lido. Mas não podia, porque agora eu sabia. Sabia exatamente quem meu filho tinha se tornado, ou talvez sempre tivesse sido, e eu nunca tinha querido ver. O telefone tocou. Era Leonardo de novo. Deixei cair na caixa postal. Tocou novamente. Mensagem de texto. Pai, preciso falar com você. É importante. Posso ir aí amanhã à tarde? Não respondi. Na tarde seguinte fui ao escritório de Antônio Carlos para a leitura do testamento. A sala de reuniões estava mais cheia do que eu esperava. Os 2 sobrinhos de Henrique, a ex-mulher que tinha decidido aparecer no final das contas, 3 sócios da empresa, alguns funcionários-chave e eu. Antônio Carlos abriu o testamento e começou a ler. A voz dele era firme, profissional, sem emoção. A empresa seria dividida entre os 3 sócios principais que já gerenciavam tudo. Cada um ficaria com 33% das ações. 1% seria distribuído entre funcionários que tinham mais de 10 anos de casa. 20 milhões de reais seriam doados para instituições de caridade. 10 para pesquisa de câncer. 5 para hospitais públicos. 5 para programas de educação. Os 2 sobrinhos receberiam 50 mil reais cada um. A ex-mulher, 100 mil reais, conforme o acordo de divórcio assinado anos atrás. E então Antônio Carlos chegou na parte que me incluía. Para Rogério Duarte, o homem que me salvou a vida em 1991 e me ensinou que bondade existe no mundo, deixo o que já foi entregue em vida. A propriedade da Rua das Palmeiras, o veículo Corolla e a conta bancária com 200 mil reais. Além disso, deixo minha gratidão eterna e meu respeito por uma vida vivida com integridade. A sala ficou em silêncio. Depois, um dos sobrinhos explodiu. Espera aí, quem é esse cara? Ele recebeu mais de 1 milhão de reais e nós só recebemos 50 mil? O testamento está legalmente válido, Antônio Carlos disse com calma. O senhor Henrique estava em pleno uso de suas faculdades mentais quando o redigiu. Há laudos médicos comprovando isso. Isso é um absurdo. Nós somos família. O senhor Henrique não considerava vocês família. Antônio Carlos fechou a pasta. E tinha suas razões. Razões que estão documentadas caso alguém queira contestar o testamento. Eu não recomendo. A ex-mulher se levantou. Eu não vou aceitar isso. Vou entrar com uma ação. Fique à vontade, senhora. Mas saiba que o senhor Henrique previu isso e deixou provisões legais que tornarão qualquer contestação muito cara e muito pública, incluindo documentos que detalham as razões do divórcio e certas atividades extraconjugais que a senhora preferiria manter em sigilo. O rosto dela ficou vermelho. Ela pegou a bolsa e saiu batendo a porta. Os sobrinhos resmungaram mais um pouco, mas acabaram saindo também. Os sócios da empresa cumprimentaram Antônio Carlos profissionalmente e foram embora. Em poucos minutos, só restávamos eu e o advogado na sala. Imagino que tenha sido desconfortável, ele disse. Foi, mas foi também esclarecedor. Levantei da cadeira. Obrigado por tudo que fez, por Henrique e por mim. Foi um prazer. O senhor Henrique era um homem bom. Difícil, teimoso, mas bom. E ele tinha razão sobre você. Antônio Carlos me entregou um último envelope. Isso aqui é seu. O contrato de sociedade da construtora que ele mencionou. Se tiver interesse, temos investidores prontos para começar. Gente séria que trabalhava com o senhor Henrique. Seria uma forma de você recomeçar fazendo o que sabe fazer. Peguei o envelope. Vou pensar com carinho. Pense mesmo. O senhor Henrique acreditava no seu talento. Dizia que homens que constroem com as próprias mãos têm uma integridade que homens que só movimentam papel nunca vão ter. Saí do escritório e fui direto para casa. Quando cheguei, tinha um carro estacionado na frente. O Civic de Leonardo. Ele estava sentado no degrau da entrada, mexendo no celular. Quando me viu, levantou rapidamente. Pai, finalmente. Estou aqui há 1 hora. Leonardo, não sabia que você vinha. Mandei mensagem. Você não respondeu. Ele olhou para a casa, para o portão, para o carro na garagem.
Nossa, é mesmo verdade. Você comprou uma casa. Eu disse que tinha. Mas é uma casa grande, pai. Bonita. Deve ter custado uns 500 mil, fácil. Por aí. E o Corolla? É seu também? É. Leonardo passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso dele. Pai, você vai me explicar o que está acontecendo ou não? De onde saiu dinheiro para tudo isso? Abri o portão. Entra. Vamos conversar dentro. Ele me seguiu pela casa. Vi os olhos dele avaliando tudo. A sala, a cozinha, os móveis. Fazendo contas mentalmente. Quer café? Água? Quero explicação, pai. Isso tudo está muito estranho. Sentei no sofá. Ele ficou de pé, andando de um lado para o outro. Você lembra que eu te contei sobre um acidente que ajudei há muitos anos? Um cara que capotou na Anchieta? Lembro vagamente. Você mencionou uma vez ou outra. Pois então, o homem que eu salvei naquele dia me procurou. Estava morrendo de câncer. E quis me agradecer. Me deu essa casa, o carro e um dinheiro para recomeçar. Leonardo parou de andar. Ele te deu tudo isso? Assim de graça? Por gratidão, porque eu salvei a vida dele e nunca pedi nada em troca. E ele tinha tanto dinheiro assim? Tinha, era empresário, muito bem-sucedido. Leonardo sentou na poltrona em frente a mim. Pai, isso é incrível. Quero dizer, é uma história incrível. Você salvou a vida de um cara e 30 anos depois ele te recompensa. É tipo um filme. É bem cinematográfico mesmo. E esse homem, ele morreu? Morreu ontem. O enterro foi hoje de manhã. Nossa. Leonardo fez uma pausa. Sinto muito. Mesmo não conhecendo ele, deve ser difícil para você. Ele era um homem bom, generoso. Ficamos em silêncio por um momento. Eu podia ver os pensamentos passando pelo rosto de Leonardo. As perguntas que ele queria fazer, mas não sabia como. Então, ele finalmente disse: agora você está bem de vida, com casa própria, carro, dinheiro no banco. Estou recomeçando, sim. Que bom, pai, de coração, eu estava muito preocupado com você. A Fernanda também. Olhei para ele, para meu filho que tinha crescido, se tornado um homem que eu não reconhecia mais completamente. É mesmo? Claro, você é meu pai. Eu sempre me preocupo com você. Mesmo quando eu estava dormindo no carro, ele desviou o olhar. Pai, sobre aquele dia. Eu sei que a gente não te recebeu da melhor forma, mas você precisa entender nossa posição. Foi tudo muito rápido, muito repentino. A gente não estava preparado. Preparado para ajudar um pai que estava sem casa? Preparado para assumir um compromisso tão grande? Ter outra pessoa morando com a gente, indefinidamente, é diferente de uma visita de fim de semana. Eu não pedi para morar para sempre. Pedi alguns dias. Mas seriam alguns dias que se transformariam em semanas, em meses. Você mesmo disse que não tinha perspectiva de emprego, de aluguel. A gente ia ficar numa posição difícil de pedir para você sair depois. Leonardo se inclinou para a frente. Mas tudo isso é passado agora. Você está bem, tem sua casa, sua vida. A gente pode seguir em frente. Seguir em frente. Sem ressentimentos, sem mágoas. Somos família, pai. E família supera mal-entendidos. Levantei e fui até a cozinha. Peguei o envelope que estava em cima da geladeira. O envelope com as transcrições das conversas. Voltei para a sala. Você sabe o que tem aqui, Leonardo? Ele olhou para o envelope. Não, o que é? São conversas, gravações, de coisas que você e a Fernanda falaram sobre mim, depois que eu saí do apartamento de vocês naquele dia, e depois quando você ficou sabendo da casa. O rosto dele perdeu a cor. O quê? Como você tem isso? O homem que me deu a casa, Henrique Tavares, ele me investigou. E investigou as pessoas ao meu redor também. Ele queria saber quem eu era, quem eram as pessoas na minha vida. E descobriu coisas interessantes. Pai, isso é invasão de privacidade. Ele não tinha direito de fazer isso. Não tinha, mas fez. E agora eu sei exatamente o que vocês pensam de mim. Joguei o envelope na mesinha de centro. Pode levar, ler se quiser. Ou não. Tanto faz, eu já li. Leonardo pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu. Começou a ler a primeira página.
Vi o momento exato em que ele reconheceu as próprias palavras. O rosto dele ficou vermelho. Pai, eu posso explicar. Pode. Então explica. Explica como sua esposa me chamou de peso morto e você não defendeu. Explica como vocês riram depois que eu saí, aliviados por não terem que me ajudar. Explica como vocês estão com mais de R$150 mil de dívida, mas não podiam me dar alguns dias de sofá. A Fernanda estava nervosa. Ela fala coisas que não pensa quando está nervosa. Ela pensava assim, cada palavra, e você concordou com ela. Talvez não em voz alta, mas concordou. Porque se não concordasse, teria me ajudado. Teria dito para ela que seu pai precisava de você e ponto final. Leonardo colocou o envelope de volta na mesa. Quando olhou para mim, tinha lágrimas nos olhos. Você está certo. Eu falhei com você. Fui um covarde. Deixei a Fernanda decidir por mim porque era mais fácil do que enfrentá-la. E porque, no fundo, eu também achava que você era um problema que eu não queria ter que resolver. Ele limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas eu me arrependo, pai. De verdade. Esses últimos dias eu não consegui parar de pensar naquele momento. Na sua cara quando você saiu do apartamento. Arrependimento depois que descobriu que eu não estava mais quebrado é fácil, Leonardo. Não é por causa do dinheiro. Não, então por que você está aqui? Por que mandou mensagem todo dia essa semana? Por que apareceu na minha porta sem avisar? Ele abriu a boca para responder, mas não saiu nada. Porque não tinha resposta. Ou tinha, mas era uma resposta que ele não queria admitir. Você quer saber quanto dinheiro eu tenho? Disse, minha voz saindo mais dura do que pretendia. Quer saber se sobrou alguma coisa para você? Se esse homem me deixou só a casa ou se tem mais. E no fundo está calculando se vale a pena fingir arrependimento para manter as portas abertas para uma herança futura. Isso não é justo. Não? Então me diz, Leonardo. Se eu ainda estivesse dormindo no carro, você estaria aqui? Se eu ainda estivesse quebrado, desesperado, você teria vindo atrás de mim? Ou teria deixado eu sumir, esperando que o problema se resolvesse sozinho? O silêncio dele foi resposta suficiente. Eu pensei nisso. Ele finalmente disse. Pensei em como eu teria reagido se você ainda estivesse na pior. E eu queria acreditar que eu teria feito diferente. Que eu teria te procurado, pedido desculpas, oferecido ajuda. Mas honestamente, eu não sei. E isso me mata por dentro. Pelo menos era honestidade. Tardia, mas honestidade. Você sabe que sua mãe ficaria muito decepcionada com você. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las. Leonardo se encolheu como se tivesse levado um tapa. Eu sei. Mãe sempre dizia que família vem primeiro. Que a gente cuida dos nossos não importa o quê. Ela dizia. E viveu isso. Quando minha empresa quase quebrou naquela crise de 2008, ela trabalhou em 2 empregos para ajudar a gente a segurar as pontas. Nem reclamou. Só fez o que precisava ser feito. Eu lembro. Ela chegava em casa morta de cansada e ainda fazia janta, ajudava com minha lição. Porque era isso que família fazia. Não calculava custo-benefício. Não media conveniência. Só ajudava. Levantei. Você esqueceu isso, Leonardo. Ou a Fernanda te fez esquecer. Não sei qual das duas é pior. Ele levantou também. O que eu posso fazer, pai? Para consertar isso? Para a gente voltar a ser pai e filho de verdade? Pensei na pergunta. No que eu realmente queria. Honestamente, não sei se dá para consertar. Confiança é tipo vidro, filho. Quando quebra, você até pode colar os pedaços de volta, mas as rachaduras sempre ficam visíveis. Então você está dizendo que a gente acabou? Que você não quer mais ter contato comigo? Estou dizendo que preciso de tempo. Tempo para processar tudo isso. Tempo para decidir que tipo de relacionamento eu quero ter com você. Se é que quero ter algum. Pai, por favor, não me afasta assim. Eu sei que errei, mas sou seu filho. Seu único filho. E você acha que isso te dá direito automático ao meu perdão? Ao meu dinheiro? À minha presença na sua vida? Balancei a cabeça. Não funciona assim, Leonardo. Ser filho não é passe livre para tratar mal e esperar que está tudo bem. Ele ficou parado no meio da sala parecendo perdido.
como uma criança que não entende por que está sendo punida. Então, o que eu faço agora? Você vai para casa, cuida da sua vida, resolve suas dívidas, conserta sua relação com a Fernanda ou termina se não tiver mais jeito. Vive. E quando tiver crescido de verdade, quando tiver aprendido o que significa caráter, aí você me liga e a gente conversa de novo. E você vai atender? Depende. Depende da pessoa que você tiver se tornado. Acompanhei Leonardo até a porta. Ele parou no batente e se virou para mim uma última vez. Eu te amo, pai. Mesmo sendo uma decepção, mesmo tendo falhado. Eu te amo. Senti um aperto no peito. Porque eu acreditava. Eu acreditava que ele me amava. Do jeito torto e egoísta dele. Mas amor sem respeito, sem consideração, sem sacrifício, era um amor incompleto. Um amor que não sustentava nada. Eu também te amo, filho. Por isso que isso dói tanto. Ele saiu. Entrou no carro. Ficou sentado ali por alguns minutos antes de ligar o motor. Eu observei da janela. Quando ele finalmente saiu, senti um vazio enorme no peito. Mas também senti algo parecido com paz. Passei os meses seguintes reconstruindo minha vida. Aceitei a proposta de sociedade na construtora nova. Conheci os investidores, gente séria que tinha trabalhado com Henrique e respeitava o nome dele. Começamos pequeno, reformas residenciais, mas com estrutura profissional. Contrato bem feito, seguro adequado, nada de atalho. Voltei a fazer o que eu amava. Estar em obra, ver projetos saindo do papel, transformar espaços. E dessa vez, com o colchão financeiro que Henrique me deu, eu podia escolher os projetos, escolher os clientes, fazer as coisas do jeito certo. Fiz amigos novos, vizinhos, colegas de trabalho, gente que me conheceu na minha nova fase e não carregava julgamento do passado. Gente que gostava de mim pelo que eu era, não pelo que eu tinha ou podia oferecer. Leonardo ligou 3 vezes nos primeiros 2 meses. Deixei cair na caixa postal. Não estava pronto ainda. Talvez nunca estivesse. E tudo bem. Algumas pontes são queimadas por razões boas. Num sábado de manhã, 6 meses depois do enterro de Henrique, estava tomando café na varanda quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Rogério Duarte? Sim. Aqui é João Pedro, da Casa de Apoio Renascer. O senhor deixou seu contato aqui há alguns meses, dizendo que gostaria de ajudar como voluntário? Tinha esquecido. Logo depois de me instalar na casa nova, tinha passado na frente de um centro de apoio para pessoas em situação de rua. Entrei, conversei com a coordenadora, deixei meu telefone. Deixei sim. A gente está precisando de alguém para dar oficina de pequenos reparos domésticos. Ensinar o pessoal a consertar torneira, trocar fechadura, esse tipo de coisa. Habilidades que ajudam a arrumar emprego depois. O senhor ainda teria interesse? Olhei para minha casa, para o café fumegante na xícara, para o sol nascendo sobre o quintal, para a vida que eu tinha reconstruído dos escombros. Tenho sim. Quando posso começar? Que tal segunda-feira? Perfeito. Desliguei o telefone e sorri. Henrique tinha razão. O ciclo continuava. Ele me ajudou quando eu precisei. Agora era minha vez de ajudar quem precisava. A vida não tinha voltado ao que era antes. Era diferente. Menor em alguns aspectos, maior em outros. Não tinha mais a empresa grande, os 12 funcionários, o escritório no centro. Mas tinha paz. Tinha propósito. Tinha a certeza de que estava construindo algo sólido. Dessa vez não só com cimento e tijolos, mas com integridade. E no final das contas descobri que a maior riqueza que Henrique me deu não foi a casa, nem o carro, nem o dinheiro. Foi a lição de que existem 2 tipos de pessoas no mundo. As que aparecem quando você tem algo a oferecer, e as que aparecem quando você não tem nada. As primeiras são a maioria, mas são as segundas que valem a pena. Leonardo ligou de novo num domingo à noite. Dessa vez atendi. Pai, Leonardo, eu não vou pedir desculpas de novo. Já pedi, e palavras não mudam o que eu fiz. Mas quero que você saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor. Comecei terapia. Estou aprendendo a ter mais coragem.
a não deixar que medo de confronto me transforme num covarde. Que bom pra você. E terminei com a Fernanda. Ou melhor, ela terminou comigo quando eu disse que ia cortar os gastos e que a gente precisava viver dentro das nossas posses. Ela disse que eu era medíocre, que ela merecia mais. E foi embora. Sinto muito. Eu não sinto. Sinto alívio, na verdade. Pela primeira vez em anos, sinto que posso respirar. Ficamos em silêncio. Não era um silêncio confortável, mas também não era hostil. Não estou te ligando para pedir nada, pai. Só queria que você soubesse que estou trabalhando em mim mesmo. E que quando você achar que estou pronto, se achar, eu gostaria de tomar um café com você. Sem expectativa, só pai e filho conversando. Pensei por um longo momento. Nas palavras de Henrique sobre segundas chances. Sobre como ele tinha se tornado uma pessoa melhor porque alguém lhe deu a oportunidade. Daqui a 6 meses, Leonardo. Se daqui a 6 meses você ainda estiver no caminho certo, a gente toma esse café. Ouvi a respiração dele tremer. 6 meses. Eu consigo. Obrigado, pai. Não me agradeça ainda. Eu disse que a gente ia conversar. Não disse que tudo ia voltar a ser como antes. Eu sei. E está tudo bem. É mais do que eu mereço. Desligamos. Fiquei olhando para o telefone por um tempo. 6 meses. Tempo suficiente para ver se a mudança era real ou só mais uma performance. A vida seguiu. A construtora cresceu. Fiz a oficina no centro de apoio, ensinando homens e mulheres que tinham perdido tudo a consertar as coisas. E descobri que, ensinando eles, estava consertando algo em mim também. Às vezes, de noite, antes de dormir, eu conversava com a Silvana. Contava para ela sobre meu dia, sobre as decisões que tinha tomado, sobre o filho que nós criamos e que tinha se perdido no caminho, mas talvez estivesse se encontrando de novo. Será que eu estou fazendo certo, Meg? Perguntava para o retrato dela na mesinha de cabeceira. Será que estou sendo duro demais com o menino? E na minha cabeça, ouvia a resposta dela. Aquela voz serena que sempre sabia a coisa certa a dizer. Você está ensinando ele a ser homem de verdade, Rogério. Homem que assume consequência, que não espera que o mundo lhe deva alguma coisa. Isso é o maior presente que você pode dar para ele. Fechei os olhos e sorri. Sim, era isso mesmo que eu estava fazendo. Henrique Tavares me salvou quando me tirou da miséria. Mas me ensinou algo mais valioso quando me mostrou que as pessoas revelam quem realmente são quando você não tem nada a oferecer. E que a verdadeira família não é aquela que divide sangue. É aquela que divide fardo. Adormeci naquela noite em paz, pela primeira vez em muito tempo, sem medo do amanhã, sem dúvida sobre quem eu era, sem precisar provar nada para ninguém. Apenas Rogério Duarte. 59 anos. Homem que perdeu tudo e ganhou tudo de volta. Não da mesma forma, mas de uma forma melhor. Mais verdadeira. E isso era suficiente.